Boa noite, queridos. Está um pouquinho embaçado mesmo. Boa noite, queridos, irmãos das lutas e aprendizados da Terra. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa casa querida de luz, do bem. O tema hoje que nos foi proposto, embora às sextas-feiras na casinha o tema é livre, mas sempre nos há por assim dizer, uma orientação superior, não é? E hoje o tema escolhido foi falar um pouco, dentro dos minutos que nos convém, de Maria de Nazaré, à luz do Espiritismo. À luz do Espiritismo. Eu gostaria de começar com uma leitura bem curta, para nos colocar na melhor maneira possível na faixa de vibrações do tema. Falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível. Para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vinda de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou no solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens, o Evangelho, código divino já nas mãos dos homens, que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. O que queremos hoje é a gente expandir, como sempre, usando a santa doutrina espírita, que nos esclarece tantas coisas e nos consola, para vermos de uma forma um pouco mais clara a figura desse espírito magnânimo. Essa é a ideia, essa é a proposta, singela. E tudo começa, devemos nos posicionar, tudo começa com aquele que foi o maior evento da história do planeta Terra. Muitos acreditam que o maior evento de um planeta de 4,6 bilhões de anos de idade foi a sua própria criação, ou foi o surgimento da vida, um evento milagroso. Ou alguns cientistas gostam de citar a extinção dos dinossauros, por exemplo, com o suposto grande meteoro que atingiu a Terra e causou uma mudança radical nos climas e na vida do planeta, propiciando a vinda do ser humano. Porém, são visões muito limitadas. E com respeito dizemos, porque o maior evento, o mais impactante, complexo, difícil, que já ocorreu neste planeta, em toda a sua história, foi, sem sombra de dúvidas, a descida e a encarnação de um Cristo a tomar um corpo de carne na crosta terrena. E pensemos nesse evento, o maior da história do planeta, tamanha complexidade e impacto, que para que ele fosse possível de acontecer, se fez necessário, ou era necessário, um canal, uma viabilização, um instrumento divino para que a encarnação deste astro maior fosse possível na carne. Então, um espírito eleito por Deus e escolhido a dedo pelo próprio Cristo, aceitou essa missão por pura e livre e espontânea vontade, por pura renúncia de si mesmo, para passar por todo o sacrifício de sair das esferas de luz que vive há milênios e estar conosco por algumas décadas nas sombras da Terra. É desse espírito que queremos falar um pouco hoje. Esse que, claro, viemos a conhecer e ainda seguimos reconhecendo com o nome de Maria de Nazaré. Esse espírito que foi o eleito para canalizar, para viabilizar um instrumento divino para que o Cristo, o mestre de todos os mestres do planeta, pudesse virar homem,
junto aos homens para trazer a grande mensagem de Deus e assim plantar a semente de uma libertação, de uma transformação que viria ao longo dos próximos séculos. É desta figura que estamos falando. E aí pensamos, qual o tamanho desse espírito? Qual o tamanho? Será que é do tamanho que normalmente a gente se correlata a ele quando vemos histórias, inclusive na televisão, onde ela é, claro, pela sua gigante popularidade no planeta, digna de sua tarefa bem executada, como ela é retratada? Que tamanho é? E essa expansão que a doutrina nos traz, e é importante, iremos concluir no final, claro, o porquê tão importante. Tamanho desse espírito. Qualquer mensuração, qualquer tentativa de medir um espírito dessa magnitude é obviamente falha, já que nós vamos medir com a nossa reguinha humana algo que é infinitamente maior. E, uma analogia muito interessante, a gente querer saber quantos ml tem o oceano inteiro. Quantos ml tem o oceano? Alguém sabe? Essa é a ideia de tentarmos medir um espírito do tamanho de Maria de Nazaré. Ainda mais, claro, o Cristo. Mas pensem no espírito que foi eleito para ser o canal, a via de materialização do Cristo na Terra, o tamanho disso. Sem esse espírito, não era possível que o grande mestre viesse ao mundo. Era impossível cumprir essa missão. E foi esse, não outro, espírito que veio, que assumiu a missão e cumpriu com perfeição. O que é mais impressionante, do começo ao fim. E aí nós pensamos nas representações, como dissemos, de Maria. E normalmente nós temos nas histórias, nos livros tradicionais, nas séries de televisão, nos filmes, que foi uma Maria obediente, subserviente, quieta, pacata, silenciosa. Mas não é essa a verdade. Isso é diminuí-la ao extremo. Tudo que falarmos da sua grandeza já estará diminuindo. Mas essas representações que nós temos, inclusive foi muito trabalhada pela igreja com as suas intenções de posicionar a figura da mulher dentro da sociedade machista e patriarcal dominante durante muitos séculos, também nos impacta em diminuí-la excessivamente e distorcer a realidade, o que é ruim, porque é um espírito muito, muito importante para a nossa história e o nosso presente. É isso que estamos buscando. Então, pensemos no tamanho. Maria veio junto a milhões de espíritos angelicais. Milhões. E esse planejamento, que é dela com a vinda do Cristo, durou milhares de anos para ser trabalhado. Olha o tamanho. Por isso é o maior evento da história do planeta, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E a gente compara com, então, as figuras que nós temos tradicionalmente de Maria. E nós temos uma ideia de como nós estamos excessivamente, ingenuamente, imaturamente, reduzindo este ser magnânimo de intensa luz e o seu impacto para nossas vidas. Muito bem, então assim, compreendendo um pouco mais, expandindo um pouco mais a nossa visão deste ser, nós temos então o evento. Foi se aproximando, milhares de anos de planejamento se passaram, milhões de espíritos angélicos trabalhando no grande projeto planetário. Chegou a hora. Chegou a hora, há mais ou menos 2000 anos, o Cristo de Deus, o maior dentre todos os maiores, estava se aproximando do seu momento de vir à Terra. Então chegou a hora da sua viabilização, da sua mãe, já que sem mãe, queremos ou não, mas graças a Deus, ninguém vem ao mundo da carne sem uma mãe. E ele próprio, o Senhor dos Senhores, também teve sua mãe. E claro que ela veio primeiro. Então nós temos a descida de uma estrela. Essas figuras nos ajudam a expandir a percepção desse ser
gigantesco, esse espírito, a descida de uma estrela que também precisou de um complexo, difícil e sofrido trâmite de redução de sua energia para poder chegar a encarnar num corpo de carne denso como o nosso. Um longo processo de reduzir a sua energia, reduzir as suas potências vibratórias de espírito para poder então reencarnar. E como dissemos, um espírito desse tamanho, ou dessa magnitude, ou desta luz, faz isso exclusivamente por amor, em total renúncia. Ele não tem nenhuma necessidade de passar por isso mais. Já trilhou há milênios atrás esses caminhos difíceis que passamos nós hoje. Talvez menos difíceis, porque fez escolhas melhores. Talvez não. Mas vem por renúncia, em sacrifício extremo. Por quê? Por amor a quem? A esse bando de ovelhas que estão com extrema dificuldade para despertar e se libertar de profundos sofrimentos seculares. A má notícia, essas ovelhas somos nós. Somos nós. Então esses espíritos vêm por amor. E ela veio. E diz relatos espíritas confiáveis que ela também passou na sua descida lá das esferas celestes até nós, as sombras escuras da Terra, plano por plano, esfera por esfera, e cada uma que ela descia, reduzindo suas forças, ela fazia um trabalho imenso de colaboração para preparar o ambiente e os espíritos em cada nível para então a chegada daquele que seria o seu filho, que iria então renovar o mundo. Vale pensar, porque às vezes nós não pensamos. Houve uma época longa no planeta Terra que não tinha Jesus. Jesus não tinha passado por aqui. Não tinha evangelho do jeito que ele trouxe. Não tinha Maria. Foi antes. Nós estamos vivendo depois. Nós temos o roteiro. Antes era bem mais difícil, porque ele não tinha vindo ainda. Ele vem na hora certa, determinada por Deus, nosso Pai que está nos céus. Então pensemos nessa descida desse anjo, esse grande anjo Maria. E aqui nós temos mais uma citação importante para ilustrar o que estamos falando. Maria de Nazaré desceu aos fluidos da carne, cândida entre todas as mulheres, flor de luz que perfumou toda a terra das sensibilidades humanas. Foi coração que muito amou, não encontrando lugar para a sabedoria que pretendeu ocultar na consciência profunda, celeiro de reserva de outras épocas. Sua condição física seria insuficiente para suportar a intensa vibração emanante daquele espírito de escol. O meio em que viveu seria insuficiente para hospedar, por muito tempo, espírito de tal magnitude. O alcance das pessoas com quem conviveu era por demais limitado para a conscientização de que, como instrumento divino, era necessário que ela se diminuísse para que seu filho crescesse diante de todos. Para falar de Maria, é indispensável conhecer uma ciência muito difícil, a ciência da harmonia divina. Nos relata belíssimamente o espírito Mirabês. E aí, aqui ele relata, inclusive, a gente faz um parênteses, Maria pediu, segundo Mirabês relata no seu livro Maria de Nazaré, um livro maravilhoso. Perdão. Recomendo a todos este livro, maravilhoso mesmo, transformador de vidas, como muitos outros da doutrina. Ele nos relata que Maria pediu aos espíritos angélicos, em nome de Deus, junto com o Cristo, para que a sua sabedoria gigantesca, adquirida ao longo de milênios e milênios de existências sucessivas, fosse ocultada, para que ela não constrangesse o seu entorno enquanto estivesse na Terra. E temos mais uma visão da humildade, dignidade desse ser, honroso.
E nós temos a missão. Infelizmente ficou embaçado de novo, Claudinei. Temos a missão. E o que temos que lembrar? Maria cumpriu a sua missão fielmente, sem deslizes, da manjedoura no estábulo até a cruz do Calvário, mantendo-se fiel à sua missão e à missão do seu filho. Isso é impressionante. Porque, por um segundo, imaginemos o tamanho da complexidade, da dificuldade desta missão. Desta missão. Que ela cumpriu. Porque era um espírito, e continua sendo, de magnânima luz. E uma curiosidade, que não é bem uma curiosidade, mas muito se fala que Maria, até certo ponto da sua vida, já na carne, infância, não tinha consciência, noção da sua missão. Ela passa a ter, em determinado momento, vai, vindo. Tem o anjo Gabriel, um espírito de grande elevação, o anjo ou arcanjo que a visita, para lhe notificar de que o Messias viria a ser seu filho. Mas é também, nossa opinião, uma visão muito ingênua. Um espírito de escola como Maria tem ciência da sua missão sempre, sempre, desde pequenininha, desde reencarnada, ela tinha ciência da sua missão, como tinha ciência da missão maior, daquele que viria a ser o seu filho. Tinha ciência plena, plena. E aí, mais uma vez, comparamos com as visões que nós temos normalmente na nossa cultura popular deste ser. Parece às vezes ingênuo, frágil, mas a mãe de Jesus, sempre. Venerável. E queremos expandir. A Maria tinha consciência da sua missão, isso fica claro. E nós temos Maria morando em Nazaré com seus pais, e a notícia que a suposta mãe do Messias que viria se popularizou de forma enorme no meio dos judeus da época. E muitos queriam lá por curiosidade, coisa que muito comum, né? Nossa, visitar Maria, para ver quem seria essa mãe do Messias. Eu ia lá na casa, batia lá na casa dela, para ver a menina, a criança. Centenas de pessoas enchiam a casa, era uma perturbação. Inclusive, sacerdotes do grande templo de Jerusalém também iam lá, para entrevistá-la, sentir. Será que é mentira? É uma falsa suposta mãe do Messias ou é verdadeira? Então, grandes sábios da lei judaica, da lei de Moisés, que eram cultivados ao longo de toda a sua vida e viravam, né, senhores da lei dentro do templo de Jerusalém, em outras palavras, os grandes tidos como sábios da época, os grandes gurus da religião, iam lá falar com uma menina de 7 anos de idade. E essa menina, aos 7 anos de idade, deixava-os de joelhos, assombrados com a sua sabedoria e com a sua inteligência. Literalmente assombrados, assustados, chocados com tamanha sabedoria e inteligência, com seus discursos sobre qualquer assunto, aos 7 anos de idade. Mostrando que espíritos dessa magnitude não têm essa de idade do corpo. Claro que há uma relativa influência das limitações cerebrais do corpo físico, mas já se manifesta uma diferença brutal desde a pequena infância. Não há como negar. Pensar diferente é, de novo, reduzir, ser ingênuo, se desviar da verdade e perder a noção daquilo que é importante. 7 anos de idade. E ela foi conduzida forçosamente, mas aceitou, porque entendia que era a vontade de Deus, foi viver uns anos no templo de Jerusalém, como sacerdote, junto às virgens do templo, que eram mulheres jovens preparadas para funções religiosas, de assistência em geral. E ela foi lá, e lá ela causou um rebuliço com as suas ideias revolucionárias sobre a igualdade entre todos perante Deus, já antes de vir o Cristo, divulgando as bases do Evangelho dentro do templo de Jerusalém, para todos que estavam lá, todos os sacerdotes, fariseus, que viviam no templo, causando um rebuliço enorme, enorme, com a sua coragem de que tem a verdade, então por que ocultar?
Deus está comigo, né? E assim nós vamos agregando compreensões do tamanho desse espírito. Do tamanho desse espírito. Que foi, já nesta época, ela era jovem, ela ficou até não sabe exatamente, mas até o começo da sua adolescência, tempo, alguns anos lá dos 7 aos 12, talvez aos 11, algo assim, eu não sou especialista no assunto. Mas vemos que ela já divulgava o evangelho antes de vir o Cristo, e divulgou o evangelho, foi uma das principais divulgadoras, junto aos apóstolos, junto a Paulo de Tarso, do evangelho do Cristo na Terra, desde que veio até a sua desencarnação. Isso a gente não se dá conta. Maria foi uma das principais divulgadoras, inclusive, principalmente pela vivência do evangelho na Terra, junto com os apóstolos. E foi ela que deu o sustento espiritual e emocional aos apóstolos, por sua maioria, com exceção de João, perdidos e desesperados após a crucificação do Mestre. Ela foi o sustentáculo. Que papel para a humanidade? Qual o tamanho desse papel? O que hoje é como é hoje, que temos hoje, inclusive falando do Evangelho redivivo pela doutrina espírita, o Consolador prometido por ele, graças a ela. Sem ela não tinha cristianismo, não tinha Evangelho. E a gente não se dá conta do tamanho desse ser e do seu legado. O tempo passa, Jesus vem ao mundo, vira homem, no sentido de tomar um corpo humano, segue sua missão, e Maria mostra mais uma vez sua grandeza. Porque, imagina, gente, você ser mãe, por mais que você seja um espírito luminar, você está na carne, você deu à luz a um ser, imagina o filho mais fofo do mundo, o mais inteligente, o mais amoroso, o mais carinhoso, o mais lindo, o mais justo, teu filho, que você deu à luz, você cuidou como recém-nascido, como bebê, você amamentou, você protegeu. O amor dessa mãe por esse ser, que depois virou, claro, voltou à hierarquia de mestre e discípulo. Mas nesse momento, quando ele veio ao mundo, era mãe e filho. Mas no carinho e passar por tudo que ela passou, e o desprendimento de Maria de falar: Jesus não é meu filho, ele é o mestre do planeta. Eu tenho que deixar ele embora, para ele cumprir sua missão divina. Não posso ficar com ele embaixo dos braços, no meu colinho, porque a vontade de mãe era essa. Normal, é mãe. É mãe. E que mãe? Aqui nós não vamos citar a figura de José, que foi uma figura importantíssima, uma grande missão, porque não é foco, nós não temos tempo. O foco é falar de Maria. E ela desprende o seu filho na fidelidade e honestidade da missão. Deixa ele ir. E ele vai. Se preparando todo o seu entorno para quando viria a público realmente estabelecer o evangelho no mundo, mais ou menos aos 29 anos de idade, e passa por tudo que ela passou, vendo depois esse filho amado sofrer aquele ritual macabro que só a nossa sombra era capaz de produzir, e foi capaz de produzir, infelizmente. Não é? Mesmo nesses momentos de todo o processo de prisão, de tortura e assassinato do seu filho, ela se manteve íntegra, reta, justa, resignada, porque se estava sendo permitido, Deus havia permitido aquilo por um propósito maior. E ela nunca, você não vê em nenhum momento Maria blasfemando ou Maria querendo justiça ou vingança sobre nenhum dos perseguidores, torturadores ou assassinos de Jesus. Nunca. Ela se mantém reta do começo ao fim de sua missão na Terra. Que, inclusive, como já dissemos, depois da desencarnação de Jesus, segue, porque Maria não vai com ele. Maria fica. A missão dela seguia na carne. Várias décadas ela ainda ficou até envelhecer dentro do que era envelhecimento à época. Não era como é hoje, era muito menos idade. Né? Mas ficou várias décadas depois que Jesus foi, esse ser iluminado, lutando aqui, divulgando o evangelho, dando sustentação para todos os evangelistas. Foi morar com João, o evangelista, em Éfeso, na Turquia, uma casinha simples,
à beira-mar, onde tinha paz, mas não teve paz, porque ao se saber que Maria, a mãe do Messias, estava naquela casinha, uma multidão começou a visitá-la. Milhares de seres ao longo de décadas foram curados por Maria. Ela operou muitas curas, não só os apóstolos, não só Paulo. Ela curou muitas doenças físicas e mentais, Maria, e consolou a milhares. Eram filas e filas todos os dias, o dia inteiro. E ela, décadas e décadas, acolheu um por um como a grande mãe da humanidade. Até que Maria decidiu que não era o suficiente. Ela tinha que fazer mais. E ela começou a trabalhar no lugar de maior sofrimento do planeta naquela época. Se você imaginar hoje, marginais que vivem na situação de total precariedade nas ruas de grandes cidades, é assim uma sopinha no mel comparado aos leprosos na época. Da Galileia, da Judéia, da Palestina como um todo, de Roma. E eles se juntavam porque não tinham como nem viver na rua, senão eram apedrejados, se escondiam no chamado Vale dos Leprosos, que depois de anos e anos de trabalho de Maria para recuperar a autoestima, a fé daqueles seres que não tinham nada, nem os membros, nem uma face, porque eram desfigurados, e viviam em condições inimagináveis, ela ia lá todo dia e dava auxílio físico, material, com comida e espiritual, abraçava. Dizem que o cheiro era tão insuportável que haviam pessoas que nem com grande vontade conseguiam chegar perto. Ela abraçava, ela beijava, ela ajudava, anos e anos, até que o Vale dos Leprosos se tornou o Vale das Flores, uma recuperação espiritual de centenas de seres, mais de 300. Recuperaram a autoestima, começaram a trabalhar, começaram a ser produtivos ali naquele meio, porque eles não tinham como sair dali. Com a grande líder e a grande mãe Maria, indo no pior lugar do mundo, transformar, mostrando mais uma vez o tamanho da luz desse ser. Já cansada, na sua casinha em Éfeso, muitos visitantes, ao final de uma tarde, chegou um peregrino, mais um, parecia um mendigo, homem, vestido de uma capa escura, começa a falar, e ela estranha, porque esse homem não pediu nada. Diferente de todos os outros, ele não pediu nada. Ele começou a falar palavras para ela, contar histórias. Ela sentiu um movimento estranho dentro de si, algo que a tocava, algo que revirava as mais profundas memórias e sentimentos. E aquilo se dá aquela conexão, ela não reconhece, se aproxima, fala: quem és tu? E ele finalmente mostra as mãos e ela vê as chagas da cruz. Ela fala: meu filho, é você? Ele mostra os pés e as chagas estão lá também. Fala: é você, meu filho, é você, Jesus. Ela, no movimento de se ajoelhar, ele impede de se ajoelhar perante ele, segura ela nas mãos, a levanta, e é ele que se ajoelha perante ela e a agradece pela sua missão cumprida na terra, que propiciou ele, o grande astro, vir até nós para transformar o mundo. Por ela e com ela. A sintonia única que eles tinham e têm. E assim, o processo se dá e Jesus a leva, desprendida do corpo físico, para outros trabalhos que seguem. Porque por um minuto, mais eu penso, ela, preocupada com Judas, após seu desencarne, após ajudar mais dezenas de encarnados cristãos em sofrimento, nas crueldades de Roma, ela vai aos vales dos suicidas, não tinha esse nome ainda, que veio da doutrina, vai lá, onde estão os piores sofredores também desencarnados, preocupada com Judas, vai lá, Judas está desesperado, não quer saber de uma palavra, ela recupera Judas, em termos de dar esperança para ele retomar o seu caminho de vida. Ela fica tão impactada com o que ela vê junto a Judas, com aqueles seres de sofrimento, os suicidas do planeta, que já eram muitos,
que ela passa a construir a Legião dos Servos de Maria, um grande hospital nos umbrais densos que iriam passar até então, a partir de então, a cuidar especialmente de todos os suicidas do planeta Terra. E isso se dá até hoje em operação. É ela a grande cuidadora dos piores sofrimentos da Terra. Diretamente ela, a grande líder. Fechando, queridos, duas conclusões. Além do óbvio, que tudo tentamos falar aqui por alguns minutinhos sobre esse ser magnífico. Primeira, isso é verdade. Este ser, como também o Cristo, eles existem, obviamente, e realmente vieram à Terra, e essa missão aconteceu. E o que nós temos de relato, inclusive nos 4 evangelhos, não é nem 0,5% da verdade, da luz que foi. E se isso é verdade, esses seres existem, eles vieram em renúncia e amor, é porque é a prova de que Deus existe, que Deus é, de fato, amor. Não tem prova mais concreta do amor divino por todos nós do que isso ser verdade. E é isso que eu queria compartilhar, que nós pensemos nisso. Para quê? Para que nos dê a confiança, fé, que acenda a fé na gente, a esperança, a força para a gente seguir enfrentando todos os desafios da vida. E segunda conclusão, por assim dizer, conclusão, uma palavra para encerrar, que a gente pense também nesse ser, no entendimento maior de quem foi, de quem é. Uma grande mãe, porque não há ninguém que não necessite de uma figura materna para se estabilizar, para se sentir seguro, para se sentir cuidado e protegido. E ela é a grande figura do sagrado feminino da Terra. A grande mãe. Mas que pensemos com entendimento, com expansão de consciência, não é? Com gratidão e reverência sobre esse ser. Como a grande mãe. Expandamos. Muito bem. Vamos fechar os olhos um pouco agora, rapidamente. Respirar fundo. Nos reposicionarmos, nos reequilibrarmos. Agora, aproveitando essas vibrações mais iluminadas das falanges de Maria, que se desdobram nos benfeitores que trabalham aqui na casinha, em todas as casas de luz do bem da terra, aos nossos anjos guardiães que estão aqui conosco, torcendo por nós, nos fortalecendo, que possamos então abrir nossos corações a exemplo da grande mãe, do grande mestre, para que sigamos recebendo os fluidos, os tratamentos da casa da melhor forma possível, com abertura, com humildade, com confiança, com fé verdadeira. E que possamos seguir depois para nossas casas. E quem já está em casa, siga a sua noite e a sua semana, o seu fim de semana, mais forte, mais corajoso, mais seguro de que tudo é para o bem, tudo é justo e tudo dará certo. Que assim seja, graças a Deus.